Os meus agradecimentos a Deus que me alcançou em tempo oportuno, mesmo sabendo que eu era falho, fraco, débil, que eu não o queria, mas mesmo eu não o querendo, Ele me quis. E diz o texto bíblico que Ele me atraiu com laços de amor. Foi assim com você? Eu trago uma saudação de paz da sede, pastor Isaías Oliveira Soares, pastor desta igreja. Eu falei com ele que não estaria lá agora à noite, que Deus abriu a porta através do meu pastor Mateus. E também eu quero te agradecer por este privilégio de estar neste lugar. Não é o lugar, irmãos, quero que os irmãos ouçam isso, não é o tamanho do lugar que faz o culto, que faz o pregador ou o cantor, não. O que faz a diferença no culto é se Deus está presente. Não é o número que conta, porque 2 ou 3 reunidos no nome dele, Ele se faz presente. Aí a pergunta simples: e se só fosse apenas um? Apenas um, Deus estaria dentro deles. Com 2 Ele está no meio, com 3 Ele está no meio, mas com 1 Ele é o Emmanuel. Amém? Quem achou pode dizer amém. Capítulo de número 15, versículo de número 11 a seguir. Continuou. A versão que tem em mãos é a versão da Sociedade Bíblica do Brasil. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Tem uma versão que diz que ele repartiu a ambos. Ambos ali são em relação aos 2 filhos. Nesta versão, a princípio, o segundo filho, ou o primeiro filho, está oculto, que é o primogênito. Versículo 13. Passados não muitos dias. Vou repetir nesta versão. Passados não muitos dias. O filho mais moço, o filho mais jovem, o filho menor, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta, ou dissolutamente, ou desregrada. Amém, irmãos? Amém. Eu não vou ler todo o texto, porque o texto é conhecido. Eu acho que todos aqui já ouviram falar desse texto que fala sobre o filho desperdiçador. Pródigo, desperdiçador, destruidor, está na mesma linha. É aquele que não valoriza o suor do seu pai. Mas eu não quero também diretamente falar do filho pródigo. Eu quero falar apenas de um personagem, e aí o Espírito Santo vai fazer conforme aquilo que ele propôs. No versículo de número 12, o mais moço deles disse ao pai. Ele vira para o pai e pede: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. Repita comigo: Pai. Pai. Repita comigo: Pai. Pai. Repita comigo: Pai. Pai. Vamos usar uma palavra hebraica. Vamos dizer Abba. 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 Aí vamos usar a linguagem do Espírito Santo quando Ele está falando conosco, ou falando por nós diante de Deus. Diga comigo assim: Abba, Pai. Abba,
A palavra Abba significa pai. Abba, Abi. Daí o nome Abraão, ou Abrão, significa Abi, ou Abi, de Abraão, significa pai. O restante do nome significa exaltado. Só que tem uma coisa muito séria. O pai de Abraão, quando Abraão nasceu, há 75 anos atrás, antes de Deus fazer o chamado dele e ele obedecer e sair da terra de Uz, porque Uz é Jó, dos caldeus, o pai dele fez uma profecia que não se cumpriu. Porque até os 75 anos, Abraão, que tinha o nome de pai exaltado, não era pai de ninguém. Glória a Deus. 75 anos de idade, Abraão, que era chamado de pai exaltado, pai louvado, pai engrandecido, não era pai de ninguém. Mas quando Abraão recebeu uma promessa da parte do Todo-Poderoso, ele tomou posse da promessa. E alguns dizem que Abraão não conhecia Deus. É claro que existem algumas teorias para explicar porque Abraão saiu de Ur. Eu não quero entrar nessas teorias, não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, foi que quando Deus falou com Abraão e repetiu a fala no capítulo número 12, versículo número 1 de Gênesis, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, do meio dos teus, e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Aleluia! No ouvido de Abraão entrou para sair e ser multiplicado. Mas no coração de Abraão penetrou, dizendo assim: eu vou ser pai. Aleluia! Eu vou ser pai. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero entrar no contexto aqui do capítulo 15, versículo 11 em diante, e fatalmente retornar para o versículo número 1 até o versículo de número 10 do mesmo capítulo. Para que os irmãos entendam que o Espírito Santo está me dando, está nos dando nesta noite, é que Abraão queria algo que eternizasse o seu nome, já que na cultura judaica, a pessoa que não tem filhos não tem história. A pessoa que não tem filhos, ela não gera descendentes. A pessoa que não tem filho não deixa um legado. A pessoa que não tem filho não deixa uma posteridade. O seu nome não se eterniza. Então Abraão, no dia que morresse, estava fadado a ser esquecido como uma árvore seca, como uma árvore cortada. Só que o que me chama a atenção é que a árvore pode ser até mesmo cortada no seu tronco, mas se deixarem na terra raiz, ao cheiro das águas brotará. E dentro da noção de gerar filhos, geracional, ou até mesmo na fecundação humana, Abraão, com 75 anos, era uma árvore cortada. Mas de repente Deus disse para ele assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Eu quero entrar aqui, irmãos. O que estou falando aqui não está dentro da mensagem, pelo amor de Deus. Eu ainda não consegui entrar no texto, na mensagem que Deus me deu. Mas eu preciso falar isso. É que Abraão passa algum tempo, passa algumas provas, passa algumas quedas, ele está começando a engatinhar como um novo convertido, errando aqui, errando ali, fazendo assim, e Deus deu paciência com ele. Mas a partir do capítulo 12, ele vai fazendo altares, fazendo sacrifícios. Mas quando ele desce para o Egito, ele não faz sacrifício. Nem Deus mandou que ele descesse para o Egito. Deus disse que era para ele peregrinar na terra que ele ia mostrar. No Egito ele trouxe Agar, não quero entrar nesse mérito, mas quando ele sai do Egito enriquecido com Agar, com Sara, que ele chega em Canaã de novo, a primeira coisa que Abraão faz é sacrificar a Deus, oferecer o holocausto ao Senhor. Por que o holocausto é importante? Eu já estou começando a entrar na mensagem. Por que o holocausto é tão importante? Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado.
Abraão inevitavelmente estava apontando para o futuro, que precisava e seria instituído depois através de Moisés, lá no livro de Êxodo, o chamado os mandamentos de Deus. As 10 palavras, chamadas de 10 mandamentos, e os seus 613 preceitos. Preceitos externos e preceitos internos. Preceito do homem para com o seu próximo e preceitos do homem para com o seu Deus. Aleluia! Eu quero parar, eu preciso entrar na mensagem. Eu preciso entrar na mensagem. E aí, por que eu quero falar do Pai, irmãos, e não dos demais? Porque eu estava em casa e me alegrei muito esses dias. Houve um certo desentendimento para ter um entendimento. E quando eu saí desse entendimento, Deus ministrou para mim esta palavra. Não estou pregando, eu creio que nada de novo para os irmãos. Acho que todos já ouviram sobre essa passagem do filho pródigo. Mas Deus colocou algo tão sério em meu coração e mostrou aquilo que a teologia chama de tipologia e que a Bíblia chama de sombra. A Bíblia diz que tudo que está escrito para o nosso crescimento espiritual, para a nossa aprendizagem, para servir de modelo para a gente, de espelho para a gente, de referência para a gente, de metro para a gente, de quilo para a gente, de medida exata para a gente. Foi escrito. É por isso que nós não podemos pegar na Bíblia e não vou vender a coisa por 1 quilo não, vou pegar um peso de 900 gramas e vou colocar. Não, a Bíblia diz que 1 quilo é 1 quilo. Ou seja, a nossa referência, a nossa bússola, o nosso GPS, a nossa forma de agir e praticar é a palavra de Deus. Então, desde Gênesis até Apocalipse, o texto bíblico está dizendo como eu tenho que me comportar e agir como servo de Deus, e neste caso como filho de Deus. E aí nós vemos, eu quero falar do Pai, especificamente o Pai. O texto que nós lemos diz que o filho mais jovem, problema sério, irmãos. Aqui já é um problema gravíssimo. Primeiro, porque tanto judeus quanto beduínos, inclusive a lei mosaica disse que não poderia acontecer isso. O filho que desonrava o pai, blasfemava contra o pai, maldizia o pai na lei de Moisés, deveria ser morto, irmãos. Você falou e eu estou querendo que você confirme e você está ficando escondida. Deveria ser morto, irmãos. Na casa do Pai. É por isso que no capítulo 15 há um desabafo de Abraão com Deus. Eu não tenho herdeiros. Deus está dizendo para Abraão no capítulo 15: olha, Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Eu sou o teu troféu. Eu te coloco no pódio e no teu peito eu serei a medalha de campeão. Abraão ouve isso e parece que não desce ao coração de Abraão por causa do desejo da alma dele. Aquele que ele ouviu no final do capítulo 11 de Gênesis e foi ratificado, repetido, confirmado no capítulo 12, versículo 1, quando ele diz assim: você será pai de multidões. Aí Abraão nem ouve que Deus diz assim: eu sei o teu escudo, nada vai te tocar. Escuta isso. Deus está dizendo assim: olha, eu sou o teu escudo, igreja. Nada vai te tocar. Deus está falando do céu para a terra, mas Abraão estava olhando para a terra e não para o céu. E aí, escuta isso. E aí ele nem ouve que Deus disse direito para ele, diz assim: olha, eu não tenho filhos, e quem vai herdar a minha posse, os meus bens, a minha herança é... alguém me socorre? É Eliezer, o Ciro, que foi comprado em Damasco, quando eu vim de Midian para cá. É o Ciro, o Damasceno porque ele era originado da capital da Síria, Damasco, na época, claro. Ele diz assim: quem vai, eu vou dizer, quem vai herdar as heranças que o Senhor me deu, o nome que o Senhor me deu, é um forasteiro. É alguém que não faz parte nem da nossa linhagem. Não vem de Naor, não vem de Tera. É esse. Aí Deus diz assim: escuta, isso aqui é você. Quem foi que te disse que aquilo que eu prometi para estrangeiro, eu prometi para os meus filhos, e serão os meus filhos que vão herdar. Está ouvindo, igreja?
Deus, o que Deus preparou para os seus filhos, é dos seus filhos. Porque o que o texto bíblico diz em Salmo 128, ou 127, que os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. Mas eu não queria entrar nisso, isso não está na mensagem, por que parece, irmãos. Eu ainda não entrei na mensagem. Tem misericórdia, Jesus. Eu já vou começar para terminar também. Só para que os irmãos entendam. Aí vem esse filho aqui e diz para o pai: me dá a herança. Só que o filho mais novo, o filho menor, não tem direito de pedir nada ao pai, de falar nada para o pai. Apenas quem falava na casa, irmãos, com autoridade, era o pai. Não é que a esposa não tivesse autoridade, não. Mas todos, é um regime patriarcal, estavam debaixo da autoridade do pai. Depois do pai, o próximo que falaria seria o primogênito. E mais ninguém. A mãe é a adjuntora, auxiliadora, e aí não entenda como algo pejorativo, porque se você olhar nos dias de lá e nos dias de hoje, pode observar que as mulheres que administram a casa, já percebeu? Os homens estão trabalhando e quem gerencia a casa é a mulher. Quando o filho adoece, quem vai para o hospital? A mulher. Quando falta alguma coisa que precisa improvisar para complementar a renda, quem é que faz? É a mulher. Mas a autoridade final, Deus deu para quê? Para o marido, para o homem. E aí é que está uma coisa interessante, irmãos. É que não foi o mais velho, foi o mais novo que se ousou abrir a boca para falar com o pai. Dá o que é meu. Sabe o que é? Me perdoe, irmão, eu sou da roça. Me perdoe, posso dizer bastante. Me perdoe, irmão, eu sou da roça. Se fosse eu, se fosse você, cadê aquele cipó caboclo? Eu vou repetir, irmãos, para vocês entenderem. O filho mais novo se levantou contra a autoridade do pai. Nem a esposa aconselhava o marido. A esposa opinava nas coisas de casa. A esposa educava os filhos também. Mas não se levantava contra a autoridade do marido, do esposo. Porque tinha a visão que a bênção de Deus estava sobre a família através do marido e da mulher. Imagina, irmãos. Aí o mais novo diz assim: dá o que é meu, que é o que é seu. Epa! Ai! Vai trabalhar! Vai estudar! Vai pleitear, vai crescer! E a filha não disse que o mais velho pediu. E aí já entra a mensagem. Quando Deus trouxe a revelação para mim, Deus me colocou um negócio que não é assim extraordinário, que a gente não saiba. Mas tem esse texto, como se eu fosse ministrar em algum lugar sobre o Natal. E eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos. Por que eu estou falando do Pai? Porque a gente não falou no instante que a sombra, aqui está escrito aqui, dentro da cultura judaica, é um exemplo para ser aplicado nos nossos dias de hoje para a igreja. Para a igreja. Isso aí referenda, ou referencia, ou aponta para a gente hoje, para o nosso ensino, para o nosso crescimento, para a nossa exaltação, irmãos. Quando o filho mais novo falou com o pai, dá o que é meu, ele está dizendo para o pai: eu quero que você morra, velho. É assim agora? Os filhos não são mais o pai de Senhor de uma bênção, não. É assim: eu quero que você morra. Por quê, irmãos? Ele pediu a herança, irmãos. E para analisar, irmãos, quando é, lá no Hebreus fala, no Novo Testamento fala, quando é que um herdeiro tem direito à herança do pai? Quando o pai morre, porque diz que aquele que faz o testamento, enquanto o testador estiver vivo, o filho, ninguém tem direito a receber. O testamento só passa a ter valor legal e oficial depois que o testador morre, irmãos. Essa história foi contada para os beduínos. O beduíno disse: essa história não existe. Não pode acontecer. Beduínos são os povos que andam no deserto peregrinando ali na Arábia. São nômades. Param num canto, param no outro e vão andando, irmãos. Ele disse: não pode. Por que não pode? O arqueólogo insistiu, porque isso é uma desonra para o pai.
Isso é uma ofensa para a família. Isso humilha a família toda, não é só o pai não. Quem ouvisse isso, glória a Deus. Quem ouvisse isso, quando achasse esse filho, deveria fazer o que com ele? Deveria fazer o que com ele? Matá-lo! Matá-lo! Aí por que eu quero apontar, irmãos, as duas parábolas anteriores? Quem lembra? A parábola anterior aponta a ovelha perdida e a outra posterior, posso estar até invertendo a ordem, aponta a dracma perdida. A ovelha foi perdida no campo e a dracma foi perdida dentro de casa. A ovelha foi perdida quando saiu do aprisco e a dracma foi perdida dentro da casa, irmãos. Glória a Deus. A partir do capítulo 1, Jesus traz essas 3 parábolas para dar uma surra em fariseus. Porque Jesus foi alfinetado, e quando ele foi alfinetado, ele disse: eu não vou deixar barato. Sabe, crente cheio do Espírito Santo fica valente? Não bate não, mas quando o Espírito Santo usa a língua do crente para falar, tem gente que foge de medo! É verdade. Glória a Jesus. E isso aconteceu nesta parábola. Jesus fala da parábola da ovelha, a ovelha que se perdeu quando saiu, e fala da parábola da dracma, que foi perdida dentro de casa. Agora tem um homem com 2 filhos. Um filho que se perdeu quando saiu de casa. Glória a Deus. Oh, glória. E desperdiçou tudo. Irmãos, entenda uma coisa: se você está pensando em desviar, desista. Porque riqueza só com Deus na sua casa. Fora de Deus você é derrotado. É como diz lá em Apocalipse capítulo 3: é cego, é pobre e é nu, irmãos. Porque lá onde está apontado, está Jesus ali, e é apontada para uma igreja totalmente reprovada, porque Jesus está de fora da igreja. E outra coisa, Jesus está pedindo para entrar. Aleluia. Mas o texto bíblico não diz que eles abriram a porta. Também não diz que eles deixaram fechadas. Mas Jesus não vê uma qualidade daquela igreja para que ela seja beneficiada por ele. Aleluia. E aí fica um filho em casa, irmãos. Esse filho que está dentro está perdido. É a dracma. O filho que está fora está perdido, é a ovelha. E aí é uma coisa assustadora. Porque monetariamente, olhar entre a dracma, poderia ser prata, poderia ser ouro. Você diz assim, é melhor ter uma dracma que conserva mais tempo do que eu ter uma ovelha. A ovelha me dá dor de cabeça. Aleluia. A ovelha eu tenho que cuidar das bicheiras. A ovelha eu tenho que tosquiar. A ovelha rebelde eu tenho que ainda chegar lá e quebrar a perna dela para não se perder. A ovelha eu tenho que colocar óleo no seu nariz, no seu ouvido, para evitar que a mosca a mate, que ela vai perder o olfato, ela não enxerga direito. Tenho que estar limpando a sua lâmpada, tirar todos os carrapichos. Mas a dracma não, basta colocar aqui na testa. Olha que negócio maravilhoso. Enquanto a ovelha estava no pasto, rodando, a dracma estava dentro de casa, na testa, servindo de destaque. Quando alguém passava assim, que via aquela mulher com a dracma, as 10 dracmas na face, dizia assim: olha, aquela dali está prometida para ser esposa de alguém muito importante, para ser uma mulher honrada, especial. Porque a ideia da dracma também da mulher é isso, irmãos. Foi alguém que saiu, deixou um dote com ela para ela sobreviver caso não fosse necessário. E aí quem via dizia: não, ela está prometida, ela está noiva, viu? Está noiva. Mas essa noiva perdeu uma dracma, perdeu algo importante dentro de casa que descaracterizava ela. É por isso que é tão importante ela achar a 10ª dracma. Só que eu não quero ficar só de dracma, não quero ficar, como eu disse, do filho mais novo e do filho mais velho, irmãos. Se vocês lerem o início do capítulo 15, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Quando eles resolvem, vocês me ouvem? Quem está com sono pode dizer amém. Quando eles, Jesus está apontando isso, irmãos,
Jesus está trazendo agora a junção das duas parábolas anteriores e dando uma lição mais profunda do que a anterior, porque eles não entenderam. Jesus está dizendo, olha, existe um pai, e este pai tem, tinha, salvo engano, tem dois filhos, e ele diz, um primogênito é o quê? É o primeiro a ser gerado. Dentro das 10 tribos, quando o povo percorria ali o deserto, o primogênito também era chamado de príncipe. Aí alguns pais se alegravam no período ali do Antigo Testamento, porque o primogênito representa a força do pai. Aleluia. O pai varonil, ou seja, o primeiro filho, era um símbolo de poder. Verdade. Era chamado de príncipe, de principal, de primogênito, primeiro a ser gerado. Os irmãos estão me ouvindo? E aí, irmãos, o que é que acontece? Esse filho não aparece a princípio na história, mas o mais moço, que diz honra pai e mãe, aparece. E diz, dá-me da herança que me cabe. Não cabia nada para ele. Glória a Deus. Só depois da morte. Mas o pai resolve dividir. Olha de novo, irmão. O pai resolve dividir. Pega a herança, dá para o filho mais velho e para o filho mais novo. É por isso que aquela fala lá diante do filho mais velho não procede. Porque o Senhor não me deu nem... A Bíblia que nós lemos diz que foi dividido para os dois. Nós lemos esse versículo aqui que diz que dividiu para os dois. Mas o mentiroso do mais velho diz assim, olha, o Senhor não me deu nem um cabrito. O Senhor não me deu nenhum cabrito para que eu possa me alegrar com os meus amigos. Sabe o que é que me assusta, irmãos? Quando ele diz isso, ele era mentiroso. Porque o pai vira para ele e diz assim, olha, tudo que é meu é teu. Sabe o que foi que o pai fez? Se dispôs, se despiu de toda herança. É como se o pai tivesse morrido e agora pegou 3 partes. O Senhor não está... Cadê ele abençoar? Não, do contrário. Pegou para o filho mais novo, deu uma parte. E pegou para o filho mais velho, deu 2 partes. A parte do pai é a parte dele. E o mentiroso disse que Deus... já tem Deus já. O pai não deu nada. Quantas vezes a gente mente diante de Deus em oração, irmãos? Que falar com o pai não é orar? A gente falando com Deus não é orando? Às vezes a gente só pensa que só ora para Deus de joelhos. Pensa que só ora para Deus no templo. Mas muitas vezes você está andando, vai pegar o carro lá na pista ou aqui na frente e está assim, Jesus vai comigo. Jesus me livra da Covid, me livra do mal. Essa família que está passando por dificuldade, você está andando aqui, você está em espírito, assim, Jesus, espera, Jesus. E aí você passa pelo meio do mal e não é atingido porque se cumpre em você, Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Porém, tu não serás atingido. Por quê? Porque está ligado com Deus. Eu não estou dizendo que crente não morre, não. Não estou dizendo que crente não sofre acidente, não. Não estou dizendo isso, não. Temos histórias diversas aí que eu estou dizendo que quando não é para acontecer, Deus coloca a mão. Aleluia! Fidelidade dele, irmãos. Também quando acontece o nosso crescimento. Ou aqui na terra, ou no céu para todo sempre. Aleluia! E aí, irmãos, esse filho chega para Deus, para o pai e diz assim, depois o mais novo, lá na Pocilga, passando fome. Ele estava com tanta fome que se o porco desse uma saidinha, se o porco desse um mole, desse uma vacilada, ele botava a boca no coxo e fazia igual o porco. Quando porco e pocilga para o judeu é imundo, irmãos, animal imundo. Imagina a pessoa que se afasta de Deus como as imundícias que o mundo oferece, irmãos. E pensa que está curtindo, que está prazeroso, está maravilhoso e não sabe que é engano do inimigo. Eu acho engraçado, irmãos. Me perdoa o que eu vou dizer. Às vezes o diabo quer derrubar alguém, aí mostra uma casa como se fosse a casa mais um palácio da rainha da Inglaterra. Mostra o homem ou a mulher como se fosse capa de revista, o cara mais lindo, a mulher mais linda. Mostra o carro como se fosse o melhor carro do mundo. Mas depois que peca, meu irmão,
a mulher vira bruxa, o homem vira feiticeiro, o príncipe vira sábio. Glória a Deus. Porque o inimigo engana, irmãos. Ele olhou para as bolotas e disse: isso é comida de porco e não de filho. De filhas são manjares. E para melhorar a situação é sentado lá na glória junto de Abraão, Isaac e Jacó, ceando com Deus, com Jesus todo sempre. E não no meio dos porcos. Aleluia. E não no meio dos porcos. Aleluia. E aí, de repente, o texto bíblico diz que ele caiu em si. Em uma sessão que vocês estão aí. Mas, irmãos, do jeito que ele perdeu a inspiração, não vou dizer não, para não pecar. Do jeito que ele estava miseravelmente destruído. Vou atenuar com essa. Miseravelmente destruído. E a Bíblia diz que ele volta em si. Irmãos, ele jamais poderia voltar em si por conta própria. Sabe por quê? Porque ele sabia, se ele voltasse para a casa dos pais, aqueles que souberam que ele desonrou o pai, quando ele passasse, a Bíblia mandava pedrejar lá no Pentateuco. Quando passasse, alguém dizia assim: ali tem um passarinho! E outra coisa, a pessoa que fosse jogar e fazer igual Davi, ele só acerta na testa para cair de primeira, para não levantar. Mas sabe por que ele voltou para a casa do pai? Sabe por que eu estou aqui? Sabe por que você está aqui? Porque existe um ente que convence você do pecado, da justiça e do juízo, e esse se chama Espírito Santo. É o Espírito Santo que mexe com a tua consciência. Está errado, está errada, está na hora de se arrepender, está na hora de voltar para a casa daquele que é todo poderoso e pode restaurar a sua situação. Está na hora, olha. 180 graus, onde está Deus? Para lá! Então, na direção de Deus eu irei, na direção de Deus eu irei. Foi o Espírito Santo. Não estou dizendo isso, nem profeta teve. Quem foi o apóstolo que pregou para ele? Quem foi aquele que foi levar a profecia para ele? Não tinha ninguém. Mas aquele que conhece a casa do Pai sabe que a casa do Pai é melhor do que qualquer lugar neste mundo. Porque ela vai neste mundo. A casa do Pai é melhor. E aí ele sai, irmãos. Ele volta, eu imagino, ele já vem ensaiando, né? Vou chegar aqui de meu pai, dizer que meu pai pequei contra o céu, faz-me como um dos teus servos. O filho que quer ser feito de servo. E aí eu quero chegar para começar a concluir. Enquanto ele está voltando, eu vou dar um pulo lá para frente, deixar ele aqui em pausa, para chegar lá adiante. Lá adiante tem um filho mentiroso, egoísta, arrogante, cheio de si, que não sabe o que é misericórdia quer do que sacrifício, não sabe que é melhor obedecer do que sacrificar, e que é filho e se comporta como servo. Por quê, irmãos? Onde é que o filho tem que estar? Onde é que o filho tem que estar? Capítulo 14 de João. Não se turbe o vosso coração. Aleluia. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa. Glorioso é o Senhor. Na casa. Na casa. Vocês estão com medo, irmãos? Na casa. Pai de quem? Pai de quem? Pai de quem? Na casa do nosso Pai. Do teu Pai. Do meu Pai. O Pai desta igreja. Já existe uma. Existe uma morada, irmãos. Eu vou entrar no contexto do capítulo 14, não, que vai isso. Outra mensagem, isso não anda de cabeça para voltar. Eu já quero terminar. Casa do Pai. Tem muitos cômodos. Maravilha. Muitas câmaras. Muitas moradas. E aí ele está voltando e ele quer ser servo. Sabe o que Deus mostrou dentro desse texto? A fazenda que está aqui e foi dividida para 3, a herança e a fazenda para 3. Sabe o que acontece? É o reino de Deus. Aleluia. Escuta isso, a fazenda é o reino de Deus. Quem é o Pai, irmãos? Quem é o Pai? Essa parábola. Quem é o Pai? Deus. O Pai é Deus. Quem foi ofendido pelo filho mais velho e pelo filho mais novo? Deus. Quem era o filho mais novo?
Se nós olharmos o capítulo 1, nós vamos descobrir que era o filho mais novo. E se nós continuarmos lendo ele com calma, descobrimos também que é o filho mais velho. Quem era o filho mais velho? O filho mais velho é o primogênito. Ele vem diretamente da linhagem de Abraão, é Israel. Aleluia! Vou repetir, o mais velho de Deus, do ponto de vista que Deus falou com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. E em ti, em quem? Em Abraão, tipologicamente Jesus, não é isso? Aleluia! Simbolicamente Jesus, sombra Jesus. Mas pensando em Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Existe uma descendência de Abraão, a partir de Isaac, a partir de Jacó, uma descendência de Abraão, que é chamada de Israel, a partir das 12 tribos. Todos me ouvem? E pensa um pessoal arrogante. Que Deus é meu, Ele é meu. E Paulo fala disso, que os conceitos, as alianças, todas são de Israel. E ainda diz que Israel era a oliveira verdadeira. E nós, espinheiros, oliveira brava. Pense, eles são a oliveira perfeita, que dá o bom óleo, que deu o bom óleo, que não tem espinhos, e nós somos os gêmeos, ou seja, são oliveiras, mas são de espécies diferentes. Mas disso mesmo sendo diferente, Deus tirou o filho mais velho, porque não quis receber ao Cristo. Está lá em João capítulo 1, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Para quem Jesus está falando essas três parábolas? De um lado, uma multidão de publicanos, de prostitutas e de pecadores, conforme a visão dos fariseus, dos essênios e dos saduceus. Do outro lado, os filhos mais velhos dizem: eu sou santo, eu conheço a lei, eu estou aos pés de um grande rabino desde os 12 ou 14 anos. Fariseus, que culpavam Jesus por ir atrás das ovelhas perdidas, que culpavam Jesus por ir atrás das dracmas perdidas dentro de Israel, irmão. O filho mais velho quer o céu para si e o inferno para os outros. Glória a Deus. Filho mais velho. Grande Deus. E o que representa? Se a fazenda representa o reino dos céus, o que representa a casa do Pai? Lá no Êxodo, Deus dá a planta arquitetônica do tabernáculo e vira para Moisés: faz conforme o modelo que viste lá em cima, no monte. E a ideia de templo também tem a ideia de fortaleza, irmãos. Lugar de refúgio, lugar de proteção, lugar de socorro, lugar de abrigo, lugar do trono de Deus. O tabernáculo que foi feito aqui na terra é um reflexo daquele que existe no céu para todo sempre. Para todo sempre. Aleluia. E aí, eu quero encerrar, irmão. Só me dê mais uns 5 minutos, pastor. Eu quero encerrar. E aí, quando esse filho mais velho está lá, percebe que ele não está dentro da casa, irmãos? Percebe que não está dentro da casa? Aí você pergunta: se a fazenda é o reino de Deus, quem são os servos? Hoje Deus tem 2 tipos de servos, irmãos. Tem os anjos, que são servos de Deus. O texto bíblico lá em Apocalipse diz que eles são como servos nossos. Né? Assim, quando João vai se prostrar diante do anjo, o anjo diz: ô João, quer me complicar, rapaz? Só existe um que deve ser adorado, e esse é o Pai. Mas ninguém. Então os anjos são servos. A Bíblia chama de espíritos ministradores ou de ministros. A palavra ministro, a gente pensa que está nessa posição, está representando o governo federal. No contexto bíblico não é isso não. Ser ministro é servir, é trabalhar,
é fazer uma grande obra. Glória a Deus. Ministro é serviço. Aleluia. Serviço. Serviço, irmãos. Serviço. Serviço. Se é serviço, não tem desculpa para mim, para você por não fazer nada na casa de Deus. Por quê? Quem não está aqui, ou quem não está dentro da casa, estava trabalhando fora. Mas Jesus disse uma coisa para os seus discípulos: não vos chamarei mais de servos, mas porém de amigos. Quando Jesus chama de amigos, não é que você deixou de ser servo, não. Mas Jesus está dizendo assim, ó, eu vou abusar alguém aqui. Preferência alguém que esteja com sono. Aleluia. Jesus está dizendo assim, olha, vou chamar você de amigo. Você continua sendo servo, mas agora entra na casa. Vem conhecer os segredos da casa. Vem conhecer os segredos da casa. Você vai ouvir que aquilo que aqueles estão lá embaixo não ouvem. Não é vocês não, irmão, pelo amor de Deus. Não interprete isso aqui como profecia, não. Essa é uma ilustração. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, olha, posso, pastor? Posso? Com licença? Posso? Jesus está dizendo assim, olha, você está do lado de fora. Eu estou na casa. Eu sou o dono da casa, você está do lado de fora. Vem para dentro. Vem para dentro. Irmãos, entenda, vem para dentro. Deus falou isso com o filho mais velho, irmãos. Vem para dentro. Entra. Vem saber o que está acontecendo na casa. Vem ouvir os conselhos. Vem saber por que nós estamos festejando. Não é apenas a volta de um filho destruidor, não. É a ressurreição de alguém dos mortos para a vida eterna. Vem para dentro. Vem para dentro. Sabe o que o filho faz? Eu não entro. Ele está dizendo que não entra na casa de Deus. Eu não entro. E sai resmungando contra Deus. Agora eu quero encerrar com o filho mais velho, mais novo. O filho mais novo estava pensando o quê? Chegarei diante do Pai e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Verdade. Já não sou digno de ser seu filho. Verdade. Só que quando ele pensa em fazer isso, irmãos, irmãos, o pai não tem obrigação de sair de casa para atender ninguém. Quem foi ferido, quem foi machucado, quem foi ofendido, quem teve a morte desejada, o pai. Por quem? Pelo filho. Mas parece que o pai está lá, ó. Ele vem. Já falei com o meu Espírito Santo, para ir convencê-lo. Ele vem. O Espírito Santo, quando lança a palavra, ela não volta vazia. Existe um coração certo para alcançá-la. Ele vem. Imagina que o Imagina. Posso de novo? Ele sai de casa, irmãos. Pensa aquelas fazendas gigantescas de antigamente. Lá em São Gonçalo ainda tem na saída para 101, a Umbalbeira. Aí ele olha assim, irmãos, o camarada está magro. Não tem a pele e o osso, a pele queimada do sol, cheio de contaminação de porco. A roupa que ele saiu como roupa de príncipe. Saiu com dinheiro, esbanjando. Agora deve estar voltando com um saco de alinhagem. Quem foi que disse que aquele mendigo, que aquele maltrapilho era o filho do pai? Quem foi que disse? Coração de pai conhece o seu filho. Coração de pai conhece o filho. Irmãos, disse que o camarada apontou lá embaixo. Pensa uma pessoa velha, pensa em Abraão, que nós conhecemos com Abraão. Abraão velho, barba grande, cabelo grande. Aí Abraão olha assim. Vamos pensar em Isaac para ficar mais fácil? Abraão olha assim e diz: Isaac, sabe o que foi que o pai fez? Posso pastor? Sabe assim, deixa meu irmão, vem aqui. Fica parado aí. Agora fica aqui no corredor. Oh Jesus, misericórdia. Ali agora me perdoa a exemplificação. Ali agora é o filho mais pródigo. O filho pródigo. Ele está vindo andando, vem mancando, irmão, um pouquinho. Meu pai faz isso. Meu filho. Vem comigo, meu filho.
Meu filho, para aqui um pouquinho. Ei! Traz o bezerro cevado! Meu filho, traz a roupa nova, tira essa roupa de trapo, porque ele não é pobre, não é mendigo, ele é príncipe! Meu filho, traz a sandália, coloca nos pés dele, porque só não descalço quem é servo, quem é escravo, filho de rei anda calçado, com a preparação do evangelho. Meu filho, vem, coloca na mão dele o anel, confirmando que está renovada a sua autoridade, porque só tinha anel quem era imperador no Antigo Testamento, ou tinha posses, era Judá. Aleluia. Era os grandes reis, era Dario, Glória a Deus. era Assuero. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo, irmãos? Deus restituiu tudo que você perdeu. Tudo. Não merecíamos estar aqui. Não merecíamos estar fazendo este culto. Mas Deus, Jesus, como Pai, resolveu nos colocar no meio da sua família. Eu observo agora, irmãos. Eu falei que o Pai, Deus, mas perceba que Deus, para operar a estação, os três entes da Trindade estavam envolvidos. O Pai que foi ofendido, o Filho de Deus, representado no bezerro cevado, porque no Antigo Testamento existiam sacrifícios de pombos, de rolinhas, de bodes, de ovelhas e de bezerros também. O que o Pai está fazendo aqui é um sacrifício restituindo o filho à condição de príncipe. Você sabe por quê, irmãos? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O filho pegou! E o Pai, aqui, irmãos, que representa Deus, ao mesmo, não estou falando de unicismo não, dizer que Deus é uma pessoa só, não. São três pessoas que são Deus. Porque só Jesus, o Pai e o Filho são onipotentes, onipresentes, oniscientes e prescientes. Onipotente. Jesus gritou: é-me dado todo o poder dos céus e da terra. Onisciente, o salmista diz: sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, e vê se há em mim um caminho mau. O diabo não pode saber o que está no seu coração, não. Ele lança os maus pensamentos, lança as maldições, lança. Mas se você não fala, ele não sabe se você foi acertado ou não. Ele não sabe. Não sabe. E a onipresença. Sabe, Miguel não tem onipresença. Tem gente chamando por Miguel aqui, chamando por Miguel em São Paulo, chamando por Miguel na Europa, chamando por Miguel na África. Não pode estar nesse lugar. Mas o Espírito Santo está aqui agora na congregação da Mangabeira. E o Espírito Santo está lá na sede também operando, irmãos. E Jesus representado no bezerro cevado. Por que no bezerro cevado? Vamos analisar. Para ter um bezerro cevado, o pai tinha consciência que o filho iria voltar, porque só se ceva um bezerro naquela cultura judaica para um evento especial, para uma festa. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado desde a fundação do mundo. Irmãos, antes de Adão pecar, antes de que eu pecasse, o Pai já tinha preparado o meu resgate, o seu resgate, a sua redenção. Eu queria que vocês ficassem de pé, eu quero encerrar. Posso, pastor? Você me autoriza? Posso? Que vocês ficassem de pé para vocês entenderem, irmãos, a profundidade que nós estamos vivendo, irmãos. O que me incomoda é que muitas vezes eu não valorizo, irmãos, isso. Me comporto como o filho mais velho, sem querer entrar na casa. E essa casa não é aqui não, irmãos. Israel, quando rejeitou o bezerro cevado, o sacrifício do pai, que rejeitou a Jesus, ficou proibido de estar no céu. Ficou proibido da comunhão e está sendo tratado hoje como servo, até o dia que eles vão reconhecer Jesus. E fatalmente eu encerro agora, porque isso, por causa do que virá daqui para frente, a grande tribulação, o reino do anticristo. Israel ignorou Deus e vai abraçar o reino das trevas até o dia que Jesus vier, irmãos.
o Filho único de Deus, o verdadeiro primogênito, que colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras e abrir uma grande fenda, rompendo o cemitério muçulmano, e a porta dourada sendo aberta para sempre, e ele vai entrar, irmãos, ó. Olha que cenário, passando, e passando, e passando. Aí Israel vai conhecer quem é o verdadeiro Deus. O Deus que resgata o pecador, que resgata o filho pródigo. Se fosse pela linha deles, nós não estaríamos aqui porque nós somos gentios. Eu estava criticando Jesus por causa das prostitutas, por causa dos publicanos. Imagina eu e você. Mas quando Jesus, sacrificado como um bezerro cevado, ele restituiu a autoridade. Por que autoridade, irmãos? Porque nós temos capítulo 16 de Marcos. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão em coisas mortíferas e não lhes fará dano algum. Tem alguém para aceitar Jesus nessa noite? Tem alguém? Não tendo? Eu devolvo o pastor.